Esses jogos do sábado, às 4 da tarde também, lá na Arena da Baixada, vamos ter Atlético Paranaense e Atlético. E antes da gente comentar aqui sobre esse jogo, vamos trazer as informações dos dois times com Lucas Sanches e Cláudio Rezende. Vai ter novidades para escalar o Atlético Paranaense diante do Atlético na Liga Arena. Começando pelo goleiro Bento, que está machucado, foi inclusive cortado da seleção brasileira e vai ser substituído pelo Léo Link. Outro desfalque é o Canóbio, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está de fora da partida. Retornos para o Furacão. Volante Fernandinho, que estava suspenso, agora está de volta à disposição mais uma vez. E o lateral esquerdo Esquivel, que estava machucado e deve ser titular diante do Galo. Uma outra dúvida é do meio para o ataque, porque pode acontecer a escalação do Vitor Bueno como meio-campista ou a escalação do Pablo, aumentando o número de atacantes para poder tentar marcar contra o Galo. O Furacão está em sétimo na tabela do Brasileirão com 33 pontos. Se vencer, pode entrar no G4 assumindo até a quarta posição. Nos últimos 7 jogos o time não perdeu, tá? São 3 vitórias e 4 empates. Então vamos tentar esboçar um time do Atlético Paranaense para esse confronto com o Léo Link no gol. Na defesa, Madson, Kaká, Thiago Heleno e o Esquivel. No meio-campo, Eric, Fernandinho, Vidal e aí a dúvida, Vitor Bueno ou Pablo. Fechando os 11 iniciais com Coelho e Vitor Roque. Esse deve ser o time do técnico Wesley Carvalho. Tamo combinado? Um abraço para todo mundo, ótimo programa. Aqui em Curitiba, o Atlético fechou hoje pela manhã a preparação do time para esse duelo contra o Furacão. Felipão, que vai reencontrar o ex-clube, é o principal assunto aqui, o protagonista do jogo. Luiz Felipe Scolari era diretor técnico e por aqui se fala numa saída conturbada, que o Felipão acabou saindo pelas portas dos fundos e o torcedor deve pegar no pé dele no jogo deste sábado, 4 horas da tarde. Ele tem desfalques importantes. Lemos e Batalha estão suspensos e ainda seguem fora. Zaratio, que teve a morte do pai essa semana, foi liberado pela diretoria e também Johan e Igor Rabelo estão no departamento médico. O provável Atlético deve jogar com Everson, Mariano, a zaga Fux de volta com o Gemerson e o Arana, com efeito suspensivo, meio campo. Otávio, Edenilson e o Pedrinho, o ataque Paulinho, Pavon e Hulk. Um abraço a todos. Valeu, Cláudio, valeu, Lucas. Nath, o Lucas falou ali que o Atlético Paranaense quer colar no G4 e o Atlético, se vencer, chega na pontuação do Atlético Paranaense. Vai ser um jogo muito bom, né? A expectativa é de um grande confronto na Arena da Baixada. A gente sabe, é sempre difícil jogar lá pela pressão da torcida, pela questão do gramado diferente, mas há algo bom em enfrentar o Atlético Paranaense, Dani, que é o fato de que é um time que deixa jogar, né? É um time que dá espaços aos adversários e o Atlético pode tentar aproveitar disso. Não é uma equipe que fica só se defendendo, que abdica do jogo. As partidas, né, os duelos recentes entre Furacão e Galo mostraram isso. O Atlético também pode pegar como exemplo as lições daquela derrota da Libertadores, quando o Atlético jogou muito descompactado e sofreu muito com os contra-ataques do Atlético Paranaense. O time do Filipão tende a sofrer menos com esse tipo de estratégia do adversário, porque joga menos tempo com a bola nos pés, né? Dá mais a bola ao rival, mas ainda assim, Vitor Roque tem muita velocidade, o ataque do Atlético Paranaense como um todo é muito leve, deve ter aí talvez um atacante a mais com a presença do Pablo, mas é um jogo que o Atlético tem possibilidade de conseguir algo se souber aproveitar desses espaços. Sobre a escalação, o Batalha faz muita falta, em especial porque é o cara mais firme na marcação contra um adversário que é muito duro. O Otávio vai ter que fazer uma partida melhor do que vem realizando ao longo dos últimos jogos e o Edenilson vai ter que ter muito compromisso também sem a bola. Contra o Vasco, ele entrou para dar uma sustentação ali pelo lado direito, como um meio-campista caindo pela direita, e todas as jogadas do Vasco de perigo saíram justamente do setor onde ele estava. Então, de nada adiantou. Contra o Atlético Paranaense, ele vai ter que ter mais segurança também sem a bola para que não seja um Atlético descompactado e o Pedrinho também ter a liberdade para servir os homens de frente. Gostou aí dessa escalação do Edenilson? Não tinha por onde fugir, né, Dani? O Filipão optou por fazer a mudança do lado direito, entra o Edenilson, que joga por aquele setor, e eu acho, viu, Nath, Dani, Mauri, que aquele jogo contra o Vasco no Maracanã, a Nath citou a dificuldade do Galo no seu lado direito, para mim
o Saravia perdeu a posição ali, naquele jogo. Acho que na cabeça do Filipão não foi tanto nenhum problema com o Edenilson, em sim com o lateral, com o Saravia, que apoia muito, tem mais dificuldade de marcar em relação ao seu, vamos dizer, o oponente no grupo, né, que é o Mariano. Dali para cá, o Mariano ganhou a posição titular, é um lateral que marca melhor, sobe menos, então o Atlético fica mais seguro defensivamente no seu lado direito, tendo o Mariano em campo. Vai o Edenilson, que vai ter que jogar mais sem a bola, porque é uma função que o Batalha faz muito bem, e eu concordo com a Nath, a ausência do Batalha, sem dúvida, a mais pesada. Até se o Arana não pudesse jogar, a ausência do Batalha pesaria mais. Agora, são equipes que demonstraram muito equilíbrio, né? Nos 3 jogos que fizeram na temporada, sempre placares muito justos, jogos muito iguais, equilibrados, com uma grande diferença, né? Ou com 2 grandes diferenças. E essas 2 diferenças no banco de reservas. De um lado o Wesley, do outro o Filipão, não eram os treinadores nos 3 jogos anteriores, pela Libertadores, pelo turno, eram Turra e Kudê. Então a gente pode ter um jogo, um confronto diferente se comparado aos 3 jogos anteriores. Mas sem dúvida, muito equilíbrio, porque são equipes bem equiparadas. E aí no Sul, Mauri, todo mundo praticamente torcendo para o Atlético, para não deixar o Atlético Paranaense chegar lá em cima nos 4 primeiros colocados. Exatamente, Nath. Aqui a gente vive momentos, né, da dupla Grenal diferentes na temporada e diferentes na tabela, né? Aí a gente tem que ver quais são os interesses de cada um. Mas o Grêmio está dentro do G4 nessa rodada, né, e pretende subir mais. Aliás, hoje mesmo o volante do Grêmio, o PP, falou sobre essa possibilidade, que se o Grêmio ainda sonha com o Campeonato Brasileiro, né, e ele falou que não, né, não tem como. O Botafogo abriu muita vantagem, mas o objetivo do Grêmio é se manter, né, ali dentro do G4. Então, a partir de agora, né, a gente está no início do segundo turno, mas praticamente no final do ano, né? Então, a torcida completamente, tanto do Inter, que pretende subir na parte de cima da tabela, quanto do Grêmio, que já está na parte de cima da tabela, não quer ver ninguém se aproximar, é exatamente isso que você pontuou. Aliás, os 2 Atléticos, né? Agora, na fase final do Campeonato Brasileiro, é praticamente mata-mata em todas as rodadas. Ainda mais essa rodada, né? Que a gente está analisando aí de confrontos muito, muito fortes, muito equilibrados. Todos os jogos são grandes jogos na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ô, Nath, Arana e Filipão viajaram com a delegação, né? O Arana conseguiu efeito suspensivo e o Filipão acabou que o julgamento não aconteceu. Reforço para o Atlético. Reforços para o Atlético. Por mais que o Arana ainda não esteja jogando tudo que a gente sabe que ele tem como possibilidade, como talento, né? É um Arana abaixo ainda, mas o retorno de uma lesão grave como ele teve é sempre um retorno difícil, leva um tempo maior do que às vezes o torcedor tem a paciência de esperar, mas ainda assim é uma presença importante, até pelas características do jogo. Como eu disse, o Atlético Paranaense se lança muito ao ataque, o Arana pode explorar isso pelo lado esquerdo. O Arana é muito regular, né? Exatamente. O Atlético não sofre por causa do Arana. Então, ele é regular. Ele não tem conseguido ser aquele Arana acima da média, né, Edu? Vamos dizer assim. Mas a presença dele dá uma consistência ao time que é inegável. Ainda não é aquele Arana que tem dado tantas assistências como de costume, que tem conseguido bons cruzamentos, mas aí também não é uma questão só dele, é uma questão do sistema de jogo, das oportunidades que ele tem tido dentro de cada partida. Mas com certeza é um reforço importante pela sua liderança também. E sobre o Filipão, vamos ver como será recebido, né, Luiz Felipe Scolari lá no Atlético Paranaense. Como disse o Cláudio Rezende, foi uma saída um pouco conturbada, que gerou depois a demissão também do Turra. O Atlético Paranaense tentou alguns treinadores, não conseguiu, acabou ficando com o Wesley Carvalho mesmo. Tá como interino, mas deve terminar a temporada. A tendência é que seja recebido com hostilidade, né? Mas a presença do Filipão à beira do campo é sempre importante. Vamos dar sequência então, às 9 da